Loteamento Residencial Jardim Itaipu 2. Venda Pan Incorporações. 3095-6525. Que a graça e a paz do Senhor sejam com você e com a sua família nesse dia. Nós estamos entrando no ar com mais um programa Renovo, para levar até você a esperança, a vida que só podem ser encontradas no Senhor Jesus. E eu quero te convidar a ficar ligado conosco, porque nós preparamos um conteúdo para abençoar você, isso mesmo. Uma palavra que eu estive ministrando a minha igreja irmã. Você vai conferir uma pastoral com o pastor Célio. E ainda, aquilo que acontece na nossa igreja aqui na sede de Campinas, você também vai poder compartilhar conosco da bênção do Senhor aqui. Então, fique conosco, não desligue, porque o programa Renovo está entrando no ar. West Office. Vendas 3088-4008. Realização PAN, construtora e incorporadora. Seja você também um missionário do programa Renovo. Agência 756, conta 20807-8, Banco Sicoob. Programa Renovo, levando a palavra de Deus aos quatro cantos dessa terra. Centro de Recuperação Casa da Paz. Projeto de recuperação com drogados e dependentes químicos. Contribua com este projeto, depositando qualquer quantia na seguinte conta: Agência 756, conta 20807, dígito 8, Banco Sicoob, Centro de Reabilitação Casa da Paz. Recuperando vidas para o reino de Deus. Você é uma pessoa rancorosa? Ou você tem facilidade em lidar com o perdão? O perdão é uma espécie de asepsia, de faxina da alma. Isso mesmo. A sua alma é a sede das suas emoções. Dor, alegria, medo, angústia, raiva, decepção, humilhação. Todos os sentimentos que nós passamos durante a nossa vida, eles estão aglomerados na nossa alma. E quando você não é especialista em se desfazer dessas coisas, você vai acumulando, até que uma hora explode. Explode, sabe por quê? Porque o nosso corpo é altamente inteligente. E ele sempre vai precisar reagir à carga emocional que você coloca nele. É por isso que muitas pessoas hoje sofrem do que nós chamamos de doenças psicossomáticas. São doenças que têm um fundo emocional determinante. E vai desde uma enxaqueca até um câncer. É por isso que é preciso você se desfazer, se desvincular daquilo que você vai nutrindo na sua alma ao longo dos anos. A ausência de perdão é um dos motivos mais adoecedores da alma que você possa imaginar. Quando você é alguém que não libera perdão, você amarra essa pessoa a você no mundo espiritual. E aí, quando você dorme, é a última pessoa que você se esquece. Quando você acorda, é a primeira que você se lembra. Se você a encontra em um determinado lugar, o seu corpo começa a experimentar sensações físicas que você não controla. Enfim, quando nós somos alguém que retém o perdão, que diz não ao fato de perdoar, nós estamos simplesmente fazendo como que bebendo veneno e esperando que o outro morra. É isso que o perdão, a ausência de perdão faz conosco. Na verdade, nenhum de nós é capaz de perdoar. Talvez você me ouvindo falar, parece que eu estou dizendo de algo que eu acho muito fácil. Mas na verdade, nenhum de nós é capaz de perdoar. O perdão é um ato que só pode vir da graça. Só aqueles renovados em Jesus e alcançados pela sua graça são capazes de praticar o perdão. Não como uma emoção e um sentimento, mas como uma decisão. Como quem sabe que precisa fazer isso, porque o próprio Pai nos ensinou e porque nós sempre estamos precisando do perdão dos outros. Talvez você se sinta amarrado às circunstâncias, a pessoas, a situações, ao passado,
Tudo isso porque você não consegue se esquecer, se desligar ou simplesmente perdoar. Eu quero encorajar você. A palavra de Deus diz que o perdão encobre multidões de pecado, porque o próprio Deus sabe o quanto é difícil perdoar. Ele precisa perdoar você e eu todos os dias. Eu quero te encorajar a liberar perdão, para que assim você encontre algo que todo ser humano busca: a paz que excede o entendimento. Que o Senhor te auxilie e que você faça a sua parte no caminho para ser um grande perdoador. Deus te abençoe. A graça e a paz do Senhor, querido. E eu quero dizer, a palavra do Senhor, ela fala que o trabalho é dignificado por Deus. O trabalhador, ele é digno de receber soldo dobrado pelo seu trabalho. Eu quero abençoar você, trabalhador. Pedir que Jesus Cristo te abençoe, que aumente o seu salário, que essa crise passe na sua vida. Você que está desempregado, que Deus possa abrir uma porta de emprego e te abençoar. Querido, não se desespere. O Senhor dos Exércitos peleja por você, e eu tenho certeza que as portas já foram abertas, em nome de Jesus, na sua vida. Que Deus te abençoe, rica e poderosamente. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Quem crê nisso? Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Quero falar da nossa convenção aqui do estado. Que honra ter estado aqui. O estado de Goiás sempre impressiona-nos. E estar aqui, pastor Oídio, pastor Abigail, pastor Josué, todos os demais pastores, é uma honra. Goiás é uma maravilha. Mas Ele é Deus, Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus planos. Agradecer também a toda a igreja pelo apoio e pelo grande trabalho que estão realizando neste estado. E também ao pastor Jorge, que foi um baluarte, um companheiro que soube honrar o nosso trabalho e lutar em prol da obra de Deus aqui no estado de Goiás. Quem crê na promessa do Senhor aí, dê um amém bem forte. Aleluia. Os sonhos de Deus. Bem, nós tivemos uma manhã muito feliz com a presença da nossa liderança nacional, o bispo Dr. Manuel Ferreira, pastor Samuel Ferreira, que tranquiliza a todos nós, enriquece a nossa Assembleia. Só tem que louvar a Deus, então, pela história de 80 anos da Assembleia de Deus em Goiás, marcada pela presença de Madureira, que está viva, ativa, crescendo cada vez mais. Assembleia extraordinária. Vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Olha, é um prazer enorme estar novamente aqui em Anápolis e desta vez para participar da Convenção Estadual de Pastores das Assembleias de Deus Madureira. Observo que há um calendário aqui de palestra, de abordagem muito interessante, mas aproveito a oportunidade para estar dialogando também com a nossa gente de Anápolis. Queria aproveitar para cumprimentar o anfitrião, pastor Bertier, que nos recebe aqui com muita fidalguia, pastores de todos os estados, autoridades, enfim. Abraçar de igual forma o presidente da nossa convenção, o pastor Oídio José do Carmo, nosso líder estadual, e reencontrar aqui neste evento o bispo Manuel Ferreira, que é o líder nacional da igreja. Percebo que os temas propostos serão desenvolvidos com muita propriedade e ao final da convenção nós teremos grandes contribuições para a Igreja Assembleia de Deus em Goiás. Estamos aqui em Anápolis na nossa convenção estadual. Louvar a Deus, pela vida de todos os nossos ministros, das nossas igrejas aqui do estado de Goiás. Louvar a Deus pela vida do pastor Aídes, nosso presidente da nossa convenção, pastor Bertier, que é o anfitrião desta grande festa, uma festa linda, uma festa onde nós temos sido muito bem recebidos aqui em Anápolis. Então que Deus abençoe todos os nossos pastores, todos os nossos obreiros que estão participando, uma grande festa. Louvar a Deus pela vida de cada um dos nossos ministros e da Assembleia de Deus
no estado de Goiás, que tem crescido a cada dia. Meu Deus vai fazer. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer. Mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite para dizer que a última notícia da sua vida é de vida. A situação dela tinha um aspecto de imundice e as pessoas a reconheciam como imunda. E quem está em Cristo não experimenta crise. Muitas pessoas, no lugar de Davi, tinham abortado o plano de vencer o gigante por causa da crítica. Palavra que transforma. É por isso que ele consegue viver bem no deserto. Com muito pouquinha água, ele consegue viver muito tempo porque ele armazena toda aquela água dentro dele. O cacto faz isso. E consegue sobreviver em lugares muito, muito, muito áridos. Até o veneno das cobras passam por eles e não fazem mal para eles. Porque eles têm uma atitude de defesa. Os cactos são marcados também por muitos espinhos. E quando alguém tenta pegar num cacto desavisado, ele machuca as mãos. Tem muitas de nós que temos verdadeiros cactos plantados no nosso jardim. Você armazena, você sugou tudo de ruim que a vida pôde te proporcionar até hoje, está armazenado em você. E você guarda as 7 chaves. Isso aqui eu não esqueço. Tem gente que ainda tem orgulho de falar, né? Pastor, isso aqui, há 30 anos, 6 meses e 21 dias atrás, eu vivi essa situação que eu nunca vou levar para o túmulo. E tem gente que acha que é lindo. Porque o que você não está compreendendo é que essas mágoas antigas produzem espinhos que te afastam das pessoas. E afastam as pessoas de você. Esses cactos no seu coração que armazenam tanta coisa. Os cactos não armazenam só ruim, eles também armazenam algumas coisas boas. Mas geralmente o ruim, ele cresce. Já viu como as coisas ruins têm uma capacidade de crescer? Tem tantos ditados para isso. Você faz tempestade em copo d'água. Às vezes o bom a gente esquece tão rápido. Tão rápido. Mas o ruim, isso é algo que também nos acompanha no ministério, né? Já viu quando você investe na vida de uma ovelha? Investe, dá seu sangue. Faz tudo por ela. Vai lá, acompanha, ora. Faz campanha, vai no círculo de oração, visita a casa. E você faz isso durante 6 anos. Aí um dia a amadinha liga e fala, e você falou, minha irmã, hoje não tem jeito, hoje não vai dar. E a irmã sai da igreja, né? Fala que você não guardou ela, que você não importava com ela, que existia um pastor ali na igreja da esquina que cuida melhor. Cactos, pessoas que são incapazes de reter o que é bom, mas o que é ruim, cria uma amplitude. Isso vai tomando conta do seu coração e fazendo com que você vá se sentindo sozinha. Porque os espinhos afastam. Eles afastam. Ninguém insiste muito com uma pessoa muito dura, muito espinhenta, muito cheia de coisa. Aparentemente, está tudo certo ali. Mas quando você toca, é aquela pessoa que tem 1000 defesas. Ela sempre tem uma resposta pronta. Conhece alguém assim? Qualquer coisa que você fala, a pessoa te rebate, porque ela está pronta para reagir. Ela está pronta para revidar. Porque o jardim dela tem sido regado por plantas como cacto. E o cacto nem precisa ser regado.
ele vai sobrevivendo lá, sem você abastecê-lo. É preciso que o seu jardineiro, aquele que você tem um jardim regado, cujos mananciais não faltam, aquele que promete que a sua alma vai fartar, vai ser farta, até quando tudo estiver seco, é preciso que você permita que ele arranque os seus cactos. É preciso que você permita que ele retire da sua história aquilo que não vai agregar, minha irmã. Quantas de nós vamos guardando? Sabe gente que guarda o quartinho? Tem casa que tem quartinho da bagunça. Você já viu isso? Não tem nada que eu acho pior. Ah, esse aqui não repara não, o quartinho da bagunça. Como assim não repara não? Como assim você tem um quarto de bagunça na sua casa, minha irmã? Cheio de coisa que talvez você nunca mais vai usar. Cheio de coisa que você nem sabe para que presta. Você nem lembra, pedaço de coisa velha. Né? Quando eu conheci meu marido, ele achava lindo falar que ele guardava tudo que era muito velho. Ai, nossa, isso aqui meu avô guardou 1000 anos. Eu falava, nossa, então vamos jogar fora. Porque isso aqui, primeiro, não presta. Segundo, vai ficar esse negócio aqui, carro velho. Ele guardava cada coisa que não servia para nem ferro velho queria os carros. Eu falei, não, em nome de Jesus. Ei, cacto, tô fora. Isso vai falando de você. A psicologia fala que isso é ato falho. Ou seja, a sua atitude ou uma palavra que você falou sem pensar demonstra aquilo que está no seu coração. E tem gente que acumula. E o cacto está lá, te fazendo cada dia mais distante. Só que a gente não é incapaz de ver isso. Aí a gente sempre reclama do outro. A gente é incapaz de ver que quem tem os espinhos somos nós. Os espinhos estão em mim, não estão no outro. Só que por causa dessa mazela que eu fui guardando durante tantos anos, eu acredito nisso. E o Senhor está te dizendo, filha, ei, eu quero fartar a sua alma até onde a terra é seca. Filha, eu quero ser o jardineiro que rega o seu jardim e que faz com que as águas nunca faltem. Mas para isso me deixa tirar esse cacto que te faz sentir sozinha, que te afasta dos outros. Quantas mulheres são afastadas até dos seus próprios maridos por causa de cactos implantados no coração? Talvez você se casou já com um problema na alma colocado. Você foi ferida no namoro quando você tinha 12 anos. E você nunca esqueceu. O cara veio, fez um monte de coisa com você, te feriu. Ou talvez você foi abusada, sexualmente falando, psicologicamente falando na sua infância. E você já entrou nesse casamento com essa ferida na alma, com esse cacto cheio de espinho que você não consegue se entregar verdadeiramente. Você foi marcada. E o Senhor está te dizendo que é tempo de cura, minha irmã. É tempo de restauração. Não existe ferida maior do que aquilo que o nosso Deus pode fazer. A palavra de Deus diz que o Deus que faz a ferida é o Deus que cura a ferida. E aquele que começa a boa obra é fiel para terminar. Se Deus colocou no ministério, colocou a sua vida no ministério, te colocou para ser pastora, esposa de pastor, é porque Ele sabia que existiam em você condições para ser aquilo que Ele queria. Eu estava num congresso no final de semana passado com a pastora Elisete Malafaia. E nós tivemos um tempo ali de conversa e ela estava me contando. Eu estou contando aqui porque ela contou publicamente no congresso e depois nós tivemos essa conversa, mas ela já tinha dito publicamente. E nós tivemos uma conversa ali onde ela estava me narrando os 2 anos em que ela viveu uma severa depressão. E ela começou com um surto. Um dia ela estava num lugar, se esqueceu quem ela era, não sabia o nome dela, não sabia de mais nada, e ela entrou numa depressão, na qual ela ficou 2 anos numa cama. E ela contando algumas dessas coisas para mim, ela disse para mim, Sara, teve um momento que eu queria ser forte demais. Ser esposa do meu marido exigia demais de mim. Porque ele era um homem, e é um homem até hoje, que eu falo, Silas, não faz isso. Não entra nisso, não. E ele olha para mim e fala, mas Elisete, é o que Deus me chamou para fazer. Eu vou fazer. Não tem jeito, eu vou precisar fazer.
E aquilo me amargurava, e aquilo me matava. E eu ia para o meu jardim e eu trancava. O meu coração ficava ruim, a minha alma adoecia, porque eu pensava o que os outros vão falar, o que eles vão pensar. As minhas redes sociais começavam a bombar e eu não dava conta de elaborar tudo isso. Mas ela disse que um dia ela começou a falar: Senhor, foi o marido que o Senhor me deu. Conheci ele com 14 anos. Então o Senhor me fortalece para estar do lado desse homem. Fortalece o meu chamado, fortalece o meu ministério, fortalece as minhas emoções. Porque eu preciso auxiliar o meu esposo. E quando ela se dispôs a orar nesse sentido, o Senhor então começou a preparar para ser de fato a esposa que um homem como o pastor Silas Malafaia precisava. Ei, você é a esposa que o seu marido precisa. Você precisa entender isso. Seja ele pastor de uma congregação de 10 membros, seja ele o presidente do campo. Mas para isso, os cactos do passado que guardam tudo aquilo que é ruim, precisam ser limpados, precisam ser retirados, para que o jardineiro tenha lugar para trabalhar, para que esse jardim regado seja de fato cuidado por ele, para que o manancial de águas não cesse. Minha irmã, esse manancial é você. Um homem que tem uma mulher forte do seu lado no ministério, ele tem mais de 80%. Porque o marido que enfrenta os algores do ministério e ainda volta para casa e tem que lidar com uma mulher com um jardim completamente destruído, uma mulher que se sente sozinha, essa mulher vai se tornando amarga, ela vai se fechando, ela vai se machucando, ela vai machucando os outros. E a obra que Deus quer executar em você e através de você fica em segundo plano. O Senhor quer arrancar os cactos da sua história nessa manhã, do seu jardim. Ele quer que você saia daqui liberando no mundo espiritual tudo aquilo que te prendia. Tudo aquilo no seu passado que de alguma forma te amarrava. Ou te fazia ficar distante. Primeiro de você mesma, que é a pior solidão. Quando a gente se afasta da gente mesma. Tem mulher que não gosta da sua própria companhia, já viu isso? Você não consegue ficar com você mesma, nem um pouquinho. Você não dá conta, você tem que chamar uma amiga, você tem que ir com uma vizinha. Você não consegue ficar com você mesmo, com as suas próprias ideias, com os seus próprios defeitos, com as suas qualidades também, olhar para você um pouco. Você não consegue. E aí você se sente sozinha, estando só com você mesmo ou estando no meio de um monte de gente. Tem cactos que precisam ser arrancados aqui nessa manhã. Outra planta que eu quero fazer uma analogia aqui com você são as plantas de redoma. Sabe que tipo de planta é essa? São aquelas que vivem distante de tudo e de todos. São muito raras. E elas vivem longe, é difícil de encontrar. Elas são plantadas em lugares muito atípicos. E é muito difícil de você lidar com essas plantas porque elas são muito raras. Elas colocam limites e erguem barreiras enormes entre elas e o meio, entre elas e o outro. São mulheres que colocam no seu coração uma espécie de vida em que ninguém entra, ninguém toca, ninguém sente. Aparentemente são belas, aparentemente são perfumadas, mas são frias. Não sentem, não tocam, não fazem contato, vivem em uma cúpula de vidro. Você já conheceu alguém assim? Pessoa que você tem a impressão que ela não tem quina. Você tenta conversar com essa pessoa. Essa semana aconteceu uma situação interessante no colégio que meu esposo trabalha. Ele estava me contando da esposa de um superior dele que fez uma amizade com uma mulher do colégio. E essa mulher aprontou uma fofoca com o nome dessa mulher e virou um rolo danado. E eu falei, amor, como que essa segunda mulher conseguiu fazer amizade com essa primeira? Porque nós tivemos num evento de formatura, colação de grau, culto ecumênico, e eu ia pregar, né, na parte dos evangélicos, e essa mulher sentou do meu lado. Minha irmã, eu prometo para você, eu tentei conversar com ela umas 6 vezes. Sabe aquela pessoa, todo assunto que você conversa, nossa, tá calor, né? Tá. Como é que você chama, Joana?
Não dava, o assunto não fluía. Eu tentei de tudo, meu marido assim, conversa com ela está precisando de Jesus, chama ela para ir para a igreja. E ela não me dava quina. E eu tentei muito, não teve jeito. E aí eu brinquei com ele, falei, deixa eu te falar, ela é tão azarada, porque pelo menos eu não ia falar da vida dela para ninguém, né? E ela foi falar para uma mulher que fez um terror com ela no colégio, quase que tirou o marido dela do posto. E aí, quando eu estava terminando esse sermão, eu me lembrei dessa irmã. Irmã não, ela não é crente, né, ainda. Mas eu me lembrei dela nessa planta de redoma. Ninguém me encosta. Ninguém me pega, eu não quero saber. Ninguém entra aqui no que é meu. E eu preservo aos 4 cantos. E geralmente as pessoas que estão assim, são as que menos têm coisa para preservar, sabia? São pessoas que acham que tem um segredão, assim. Minha irmã, eu tenho dificuldade de entender crente que tem muito segredo. Que a vida do crente, ela precisa ser transparente. Quando você vê uma pessoa que tem segredo demais no reino, segredo demais, isso é coisa para quem ainda está tomando leite. Quando o discípulo seu começar a mostrar muito segredo, você vai mostrar para ele, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Agora aqui não existe zona neutra, não. Ou você é do lado do Senhor, ou você serve ao Satanás. Então, sua vida tem que começar a ser desmistificada. Porque quem precisa mentir, quem precisa esconder, é quem vive sobre a velha natureza. Palavra que transforma. E assim nós estamos terminando o programa de hoje. Eu espero que você tenha sido abençoado com aquilo que nós preparamos para você. E está aí a programação da nossa igreja na semana. Você pode conferir e vir adorar a Deus conosco aqui. Mas antes de encerrarmos, eu quero orar com você. Clamar junto com você. A oração move os céus. A oração muda o nosso coração. A oração te dá acesso ao sobrenatural. Vamos orar agora? Senhor, nós estamos te adorando nessa hora, benzendo o teu nome, dizendo que tu és Deus, que tu és bom, que tu és o autor de todas as coisas, Pai, e por isso o dono da nossa vida. Senhor, e estão orando comigo agora, pessoas com as mais diversas necessidades, sejam elas físicas, financeiras, emocionais, Pai, na saúde, nos relacionamentos, o Senhor sabe. Eu não conheço, mas o Senhor conhece. E eu te peço que a tua mão de milagre, a tua mão de poder, possa alcançar a necessidade dos meus irmãos, para a alegria deles, mas muito mais para que o nome do Senhor seja glorificado na vida de cada um. Nós te adoramos e já te agradecemos pelo mover do Senhor nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Querido, que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus o Filho e o consolo do Espírito Santo sejam com você e com a sua família, não só agora, mas até a volta do Messias. Eu agradeço a sua companhia, a sua audiência, e eu te espero aqui com mais renovo de Deus para a sua vida no próximo programa, se assim o nosso Deus permitir. Até lá e fique com Deus. Eu não quero apenas receber de ti, sem poder entregar o melhor de mim. Não quero apenas receber das tuas bênçãos, somente aproveitar da tua bondade a mim. Não posso abusar da tua misericórdia, achando que a graça nunca vai ter fim. Não posso esquecer que nos finais dos tempos tudo estará escrito e revelado a mim. Não posso esquecer do meu chamar, que a minha vida é pra te adorar. Não posso esquecer. DM Decorações, artigos para tapeçaria em geral. DM Decorações, em 2 endereços: Avenida Goiás Centro e Rua Uruguaiana, Jardim Guanabara. Fone 3924-4645, 3924-4645.